Olá, meu nome é Larissa Rosa, eu sou estudante de nutrição da UF, sou formada em gastronomia e sou fotógrafa. Bom, o curso, né, para mim, desde o começo, desde antes de eu entrar, foi uma possibilidade de eu me conectar com todas as minhas paixões dentro de um mesmo lugar. Eu sempre tive muito uma ideia de que eu só poderia ou ser nutricionista ou então me dedicar 100% para fotografia. E quando eu descobri o curso, eu fiquei completamente encantada, porque é um lugar que eu, pela primeira vez, consegui enxergar que eu poderia ser tudo que eu quisesse ser e que, de alguma forma, eu poderia trabalhar com isso. E esse é justamente o motivo do porquê eu fiz, né? Para tentar me encontrar como. Para tentar me enxergar como uma coisa só, ao invés de ser só a Larissa que é chefe, a Larissa que é nutricionista, a Larissa fotógrafa. Eu quis tentar me enxergar como uma coisa só, uma pessoa que quer ser tudo e vai em busca de todas essas coisas, mesmo que na loucura da vida, né? Por vezes a gente não perceba que a gente pode sim buscar o que quer que seja que a gente se interesse. E eu esperava uma coisa um pouco mais teórica e não foi só isso, né? E para mim, graças a Deus que não foi só isso. Porque acho que só na teoria a gente acaba perdendo um pouco da chance de realmente criar. E para mim, o audiovisual, né, a parte criativa, o que importa mesmo é você botar a mão na massa e você ir lá e você, mesmo quando você não tem as melhores condições, você com o que você tem, você cria e você, no meio do caminho, muda de ideia e volta, enfim. E a melhor parte aqui foi que eu tive suporte em todos os lugares, né? Em todos os caminhos eu tive suporte. Quando eu me identificava um pouco mais com a matéria, com o módulo, né? Com a fotografia ou com o vídeo, ou então quando eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, que era no desenho, então, enfim, na parte de escrita, que eu me descobri muito boa, mas eu não tinha noção de que eu era boa nisso. E eu acho que eu terminei muito satisfeita, né? Porque eu esperava uma coisa e foi muito, muito mais do que só isso. E principalmente os professores, eu não tenho o que dizer, assim. Eu acho que na nossa vida a gente encontra vários bons professores, a gente tem várias referências, mas acho que pela primeira vez eu. Talvez por ser um tema, por serem vários temas que me tocam muito, né? Mas eu me vi encantada com cada um dos professores e eu queria estar ali de frente para aquela pessoa. E até quando eu perdi uma aula ou outra por conta de tempo, e eu ia assistir essa aula depois, eu ficava frustrada de não ter conseguido trocar com aquela pessoa ali em tempo real. Então, acho que o que eu mais gostei mesmo foi essa troca com os professores, pessoas incríveis. Você vê que não é só o trabalho, né? São pessoas que realmente respiram o que elas estudam, o que elas buscaram para a vida delas, assim como eu pretendo fazer. E eu acho que eu não podia sair mais satisfeita daqui. Foi um ano que foi difícil, né, por conta de várias outras demandas da vida, mas todas as vezes que eu refletia sobre o que eu poderia fazer para, enfim, otimizar meu tempo, melhorar a minha adesão em todas as minhas coisas, né, que eu fazia ao mesmo tempo, isso aqui era a única coisa que eu não colocava em eu não abria mão disso de jeito nenhum. Então, eu reorganizei a minha vida inteira para caber nesse curso e que bom que eu fiz, porque eu acho que eu já fiz alguns muitos cursos e poucas vezes eu me senti tão abraçada, tanto pelos professores, quanto pelo conteúdo, quanto pela Ju, que é incrível, uma querida que foi muito importante nesse processo todo. E eu indico para todo mundo, já indiquei o ano inteiro, já falei, já mostrei para todo mundo que eu estava fazendo. Principalmente porque eu acredito que tem muita gente que não tem noção de que existe um curso que englobe tanto a questão da alimentação quanto essa questão mais criativa, da criação. Eu conheci muita gente, né, nessa minha trajetória da faculdade que falava: Nossa, eu fico pensando se eu não deveria trocar para publicidade, ou então se eu não podia fazer uma coisa mais relacionada ao audiovisual. Conheço muita gente dessa área, né? E aí eu falei assim, olha, a gente pode fazer tudo, a gente pode ser tudo isso. E aí eu ia, falava do curso, então acho que eu sempre digo que o ano que vem eu vou descansar. E ano passado eu falei que esse ano eu descansaria. Mas quando eu bati o olho nos módulos do curso, eu falei, não vai ser ano de descanso, vai ser ano de ir buscar mais, de fazer mais, de crescer mais. E eu acho que foi exatamente isso que eu fiz aqui. E eu estou muito feliz com o meu resultado, muito mais pelo que eu produzi, mas pelo caminho, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica do que eu faço, né? Eu penso muito e eu sou muito perfeccionista algumas vezes, eu quero abraçar o mundo.
E ainda que eu tenha tido algumas limitações, né, ao longo do ano, o fato de eu ter entregue alguma coisa no fim do ano e muito bem feita para mim já vale de tudo, todo o meu esforço, enfim. E eu acho que não tem nada que valha mais a pena do que você ver o brilho nos olhos de um professor te elogiando, ou então você ver que você realmente fez um bom trabalho, que você tem orgulho de mostrar, enfim, eu acho que, assim como a Ju me disse no fim na minha apresentação, que o melhor presente, né, para os professores é ver que a gente entregou um bom trabalho, para nós, além de entregar o trabalho em si, é muito satisfatório e é um presente muito, muito grande também para a gente ver que de alguma forma a gente conseguiu tocar esse professor, né? De que alguma forma a gente conseguiu traduzir num trabalho o que ele explicou, enfim, acho que é basicamente isso. Fui muito feliz aqui e espero encontrar todos os professores, a Ju, todo mundo, várias vezes ao longo da minha trajetória. São pessoas que eu nunca vou esquecer e eu estou muito feliz com esse ano.